Cientistas a bordo de um navio oceanográfico investigam o mundo marinho e seus mistérios. Uma pesquisadora que estudou os vórtices que vêm do Oceano Índico para o Atlântico. Um geólogo que busca informações de milhões de anos em rochas e minerais localizados em alta profundidade. Uma região no meio do Atlântico, a elevação do Rio Grande, que guarda grandes segredos e pode trazer uma surpreendente descoberta para o nosso país. Agora, em Brasil Ciência. Do interior de um acelerador de partículas para o alto de uma torre no meio da floresta amazônica. De dentro de um dos mais modernos navios de pesquisa para um satélite no espaço. Da velocidade de um supercomputador para o mundo. Brasil Ciência abre o universo desconhecido dos cientistas brasileiros e apresenta suas mais importantes descobertas. São avanços que contribuem não só para o Brasil, mas para o mundo todo e influenciam diretamente a nossa vida. É a ciência brasileira no topo do mundo. Zero 56. Confirma navio em posição, câmbio. Pronta para lançar. Laboratório. Opa, aqui laboratório. Pro e popa confirmar quando todas as espias estiverem a bordo em segurança, câmbio. O Vital de Oliveira é um dos navios de pesquisa mais tecnológicos do mundo. Eu acho que o Vital de Oliveira é um navio muito importante para o desenvolvimento do nosso país. Nós temos diversas riquezas no mar a serem exploradas e o navio é uma plataforma cara, mas com todos os equipamentos disponíveis para o mapeamento dos mares e o desenvolvimento do Brasil. Hoje o navio conta com 90 pesquisadores da Marinha, ou seja, 90 tripulantes, e tem a capacidade de receber até mais 40 pesquisadores da área externa. Manobra ciente, solicito manter essa proa e avançar 20 metros. DP, aqui manobra, avançar 30 metros. Agora a gente está saindo do cais, se afastando. Então o navio está indo para ré. Assim que chegar ali mais para ré, eu vou passar o governo para o passadiço avante e a gente vai sair de frente aqui. Por enquanto a gente está andando de ré, eu estou no passadiço a ré aqui. Eu sou formado em geologia e geologia sempre foi uma coisa muito boa para mim por conta de campo, coisas novas, enfim, natureza e tudo mais. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o nosso material lá dos fósseis? É, faltam só mais duas. Mais duas? Tu tá pegando quantos fósseis de cada um aqui, tu acha? Tô pegando cerca de 3 de cada um, mas eu tô separando com eles por espécie. Não tô usando... Tá vendo essas... Cada nomezinho aqui é de um posimometragem, então eu tô separando ele por espécie, que a gente tem um conjunto de mix. Ah, entendi. Então eu tô pulando eles. Então de 19 e 20 a gente vai ter 10 amostras aqui e 10 amostras aqui. Um. Ah, então vai dar 30. Isso. 30 amostras, beleza. Dá pra fazer um run, a gente resolve tudo então, né? Tá, resolve. Beleza então. Então tá. Não, beleza. Nesse laboratório aqui, a gente trabalha com geoquímica isotópica de elementos leves, né? Que são o que é? O carbono, é o hidrogênio, o nitrogênio, o enxofre. E o que a gente faz, porque veja bem, o carbono não é somente carbono, tem 2 tipos de carbono, de fato.
3 tipos de carbono. Carbono 14, quem usa datação, e tem 2 outros carbonos que eu chamo de carbono 12 e carbono 13. O que a gente faz aqui é medir a proporção entre esse tipo de carbono, que é um resultado do ponto de vista ambiental muito importante. A gente trabalha, por exemplo, com dente humano, já analisamos várias vezes dente humano para saber o que a pessoa, ou seja, material arqueológico, o que a pessoa comeu quando estava viva. Trabalhamos, por exemplo, com asinha de inseto, trabalhando aí com pesquisa em soja e trabalhamos também com material do fundo do mar. Então, essas análises são feitas aí numa quantidade muito pequena, a gente usa aqui algumas vezes da ordem de 50 nanogramas de amostra, quase não dá para a gente pesar. Isso aqui são amostras de um mineral chamado carbonato, que a gente colocou nesses tubos. E esse carbonato, posteriormente, a gente reage isso com o ácido fosfórico e nessa reação do carbonato com o ácido gera CO2. E esse CO2 é que a gente vai analisar nesse equipamento aqui, que é um espectrômetro de massa chamado de fonte gasosa. Então, essa reação ela ocorre aqui a 72 graus e quando o CO2 é liberado, ele acaba sendo transferido por meio desses vários tubos para o espectrômetro, que é essa máquina aqui embaixo. E isso possibilita a gente a determinar razões isotópicas do carbono, do oxigênio, que são os elementos que nos interessam para esse tipo de análise. Uma das coisas mais legais que eu vejo é que a Terra é um organismo vivo, ela funciona, ela se movimenta. A superfície da Terra está se movimentando lentamente, né? E uma das coisas é que a América do Sul e a África, em algum momento, estiveram juntos. Ou seja, é como se os continentes se movimentassem, e lentamente ele se quebrou. Ele está se movimentando e chegando na posição que nós estamos hoje. Então, assim, a quebra continental de um grande continente chamado Gondwana é um grande evento na evolução e da história da Terra. Se você vai entre a América do Sul e a África, existe uma região chamada dorsal meso-oceânica. É uma verdadeira cadeia de montanha, a partir do qual os dois lados estão se separando. Que existe dentro do registro fóssil, ou seja, das espécies que viveram há 60 milhões de anos atrás, 100 milhões de anos atrás, fósseis que hoje já não existem mais, são organismos extintos, né? Que são encontrados na América do Sul, são encontrados na Antártica, na África, na Austrália e até na Índia, indicando que em algum momento do passado essas várias massas continentais estiveram juntas, justamente durante a existência de Gondwana, que posteriormente foi completamente fragmentada. A oceanografia em si mesmo aconteceu na minha vida um pouco que por acaso, porque de formação eu sou bióloga. Agora a gente está rodando as amostras de nutrientes. Nós começamos primeiro a fazer pelo amônio, que é o menos estável, né? E já preparamos a curva que está aqui, Luana, olha só. A curva ficou excelente, o R² ficou com 9,997, é um valor excelente para o amônio. A curva tá ótima, tá retinha. Tá bem linear essa curva e os resultados para amônia vão sair muito bons. Assim que ele acabar de rodar o amônio, a gente muda o cartucho e já começa a fazer a parte de nitrito, fosfato. É só colocar as amostras no tubo, colocar no amostrador eletrônico, programar o equipamento e o resultado sai prontinho lá, certinho, com uma precisão excelente. O que a gente faz aqui no laboratório faz parte do nosso trabalho, faz parte da nossa vida. Mas para mim, ir para campo é a parte mais divertida da história. Muito bem. Não, sempre segura e trava. Então, a nossa equipe ela é formada por vários alunos, né? Aqui tem aluno da UERJ, tem aluno da UFRJ, tem aluno de diferentes cursos. Então, tem aluno da biofísica, aluno da biologia, aluno da oceanografia. E é muito importante essa parte de campo, porque dá vivência para o aluno. Uma coisa é você medir um pH, fazer uma análise em laboratório, com tudo parado, com tudo estabilizado. A outra coisa é em campo, com o barco mexendo, quando está ventando, está entrando luz sol na sua cabeça.
Então, essa vivência de campo é muito importante para a formação dos alunos, para eles pegarem essa dinâmica do dia a dia. Então, vocês estão vendo, as meninas estão aqui filtrando, estão mexendo com agulha, estão mexendo com garrafão, e é diferente essa experiência. Então, isso é muito importante para a formação. Então, ter essa oportunidade dos alunos terem essa vivência no dia a dia é muito enriquecedor para a formação deles. Tá vendo que tá cheio de bolinha? O que você fez? Você equilibrou os gases que estavam aqui na água com o gás que tá aqui. Então, você chacoalhou, equilibrou. Então, o que tem de gás aqui tá em equilíbrio com o que tá aqui. Eu adoro ir a campo. Assim, eu acho que, na verdade, a parte que eu mais gosto de fazer é ir a campo. Então, desde a minha graduação, mestrado, doutorado, toda a minha parte de universidade foi indo para campo. Então, durante mestrado e doutorado, eu rodei o Brasil inteiro fazendo coleta no Sul, Sudeste, fui para a Amazônia, fui para o Pantanal, fui para o Nordeste. Depois, quando eu já defendi o doutorado, eu fiz coleta com um grupo da Espanha, eu fiz coleta na Suécia, eu fiz coleta na Antártica. Então, assim, todas as oportunidades que tem de embarque, se perguntam se alguém quer embarcar, eu sou, assim, a primeira a levantar a mão, sempre me candidato. E aí acaba, assim, toda oportunidade que eu tenho de ir a campo, eu realmente gosto de botar a mão na massa, trabalhar com os alunos. E uma das coisas que a gente tem feito com o material do Alto Rio Grande, que é importante, refere-se aí a entender como é que o oceano funciona. O Alto do Rio Grande é uma elevação marítima de extrema importância para os nossos pesquisadores em busca de desvendar os mistérios do oceano. Os pesquisadores de oceanografia e geologia marinha estão ansiosos para testar o potencial da nova tecnologia trazida pelo navio Vital de Oliveira. Com todos os equipamentos disponíveis para o mapeamento dos mares e o desenvolvimento do Brasil. Nós estamos a bordo do navio de pesquisa Vital de Oliveira. É um navio voltado para a pesquisa, como o próprio nome já diz isso. E a nossa mentalidade é de pesquisa, conhecimento no mar. Então o Brasil hoje ele tem essa ferramenta de pesquisa no mar voltado para o conhecimento. Eu considero agora, com a chegada do Vital de Oliveira, um novo patamar de pesquisa. Isso vai mudar com certeza a mentalidade. E poder chegar esses pesquisadores aqui com conhecimento teórico vai ajudar muito o navio, vai ajudar diretamente a sociedade brasileira no conhecimento que proporcionará. E agora chegando o Vital de Oliveira, está com uma boa equipe náutica, eu diria. Muito trabalho para se fazer. Muita coisa. Tomara que a gente consiga bastante vaga para colocar os alunos para fazer as coletas também. Porque tem as pesquisas que a gente está desenvolvendo, mas eu acho que a grande vantagem também, e eu acho que o ganho para a parte científica, é a gente conseguir embarcar mais gente nessas pesquisas. Sim, quanto mais alunos de oceanografia, de biologia, que se conseguir colocar no navio, mais experiências os alunos pegam, mais eles ficam entusiasmados para entrar na área científica. É verdade, porque não é só o que se aprende na academia, né? O que você aprende dentro de sala é importante, mas é importante botar a mão na massa. Olha, agora tô impressionada. Foi 30 minutos, já fizemos praticamente todo isso aqui. Show de bola. Você é Dick? Desculpa. É Dick. O que mais? Então, aqui nós estamos começando a coleta do ponto D. O ponto D é o ponto mais para dentro da baía, né? Como eu falei, a baía é como se fosse um U. Nós coletamos no ponto A, que é perto da saída para o mar. E agora o ponto D é mais na parte interna da baía. Então, esse ponto D, as características dele, ele é um ponto com menos profundidade, então é um ponto mais raso. Tanto que aqui a gente só faz coleta superfície e fundo, não tem meio. E também é um ponto que ele tende a estar mais
poluído, assim. Como ele está mais para dentro da baía, ele está mais sujeito à entrada dos rios que estão entrando. Então, tem vários rios que vão permeando as cidades que formam, né, que estão dispostas no entorno da baía. Então, essas cidades têm vários rios que vão coletando esgoto, vão coletando toda essa água que é colhida, né, nessa bacia de drenagem, e esses rios desaguam na Baía de Guanabara. Então, nesse ponto que nós estamos coletando agora, tem entrada de vários rios, e aí tende a ter bastante diferença do ponto A por causa disso. Que é uma região que está mais concentrada, que tem menos circulação de água, e aí as características da água nesse ponto são diferentes daquele ponto A, que é um ponto mais aberto, que tem mais ciclagem de água, que está entrando mais água mais limpa do que a água daqui. Eu queria ver os padrões que nós utilizamos para o Alto Rio Grande. Só esse aqui ainda? Esse aqui. Ah, cara, eu queria dar uma olhadinha no spot, no raster dele, pode ser? Sim. Tá, eu vou colocar aqui então. Liga para mim, por favor, aí, que eu vou... Só para dar uma olhadinha, eu queria ver o tamanho Beleza? Aqui. Tá certo. Tu sabe qual a dimensão dele, não, hein? Não, aqui não dá para dar. Deve ter sido... uns 50 micras. Posteriormente, eu tive um tempo também fora do laboratório, assim, trabalhando na CPRM, que é uma empresa pública, e que começou um trabalho muito interessante por volta de 2009, 2010, que foi justamente essa pesquisa marinha do Brasil. O Brasil nunca tinha feito uma pesquisa marinha assim de ponta mesmo. Não, eu digo de ponta e ousada, não é ir para o próximo à costa, mas ir realmente para regiões muito distantes, né? E um dos trabalhos que a CPRM fez, e eu estava como diretor da empresa na época, foi justamente a região do Alto Rio Grande. E uma das coisas que a gente tem feito com o material do Alto Rio Grande, que é importante, refere-se aí a entender como é que o oceano funciona. E como é que o oceano funcionou nos últimos milhões de anos. Porque a gente sabe que em algum momento do passado, a América do Sul e a África estavam juntas, e posteriormente ela se abriu, e quando se abre, você se forma um novo oceano, que é o Atlântico. E esse tipo de estudo envolve o quê? A questão de paleotemperatura, ou seja, a variação de temperatura do passado, paleovegetação, que como é que a vegetação variou no passado, por exemplo, se a região era de floresta, ou se era uma região de gramínea, de campo, a gente trabalha com isso também. Então, esse tipo de estudo a gente desenvolve, pelo menos os dados para esse tipo de estudo, nós desenvolvemos aqui dentro desse laboratório. Beleza, tá bom. Aí a ponte Rio-Niterói, o navio está entrando no canal aqui de saída do Porto do Rio de Janeiro. Lá está a DHN, onde a gente estava atracado, é a Diretoria de Hidrografia e Navegação para aqueles navios brancos atracados. Então a gente saiu de lá. E aqui o navio está girando, ali está a popa do navio, e onde tem vários equipamentos que são lançados ao mar para medições de diversas informações da água, do solo e do subsolo marinho. O Vital de Oliveira é uma grande aquisição para o Brasil, né? Porque é o navio mais moderno de pesquisa que nós temos nesse país e realmente, em comparação a outros navios que nós já vimos aí de outros países, ele realmente ele é top. Tem 28 equipamentos a bordo, né? Ele pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, com várias equipes ao mesmo tempo. Isso é muito bom. Eu acho que um navio equipado, tendo esse tipo de equipamento a bordo, que a gente pode fazer as análises em tempo real, é muito importante para a gente ter domínio na parte científica, né? Quando a gente estava no trânsito, já tinha saído de Singapura indo para a África, recebemos a notícia da confirmação de que íamos ter a bordo, na última pernada da África para o Brasil, 18 pesquisadores.
Cada missão com o navio é uma oportunidade para coletar novos dados e assim alcançar novas descobertas. O Brasil está dando um salto nos conhecimentos sobre oceanografia e geologia marinha. Nossos pesquisadores agora podem fazer estudos mais amplos e complexos. Tudo isso graças à chegada do navio Vital de Oliveira. Tem 28 equipamentos a bordo, né? Ele pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, com várias equipes ao mesmo tempo. Isso é muito bom. Vital de Oliveira, da divisão de intendência. Eu fui designado encarregado do grupo de fiscalização da construção. Então fiquei na China 1 ano e 3 meses. Fui acompanhar toda a construção do navio, a instalação dos equipamentos. Foi a oportunidade de conhecer muito bem o navio. A fase final da construção do navio ocorreu em Singapura, na instalação dos equipamentos, aferição e teste. A Marinha aceitou todos os testes, então o navio estava pronto para ser oferecido para a Marinha do Brasil. No início, em Singapura, estava só a tripulação do navio, o tempo todo concentrada em receber todo o material e o navio inteiro da melhor forma possível. Logo em seguida, nós terminamos a fase logística de abastecimento, principalmente de gêneros, e iniciamos aí nossa trajetória de Singapura para o Brasil. E quando a gente estava no trânsito, já tinha saído de Singapura indo para a África, recebemos a notícia da confirmação de que íamos ter a bordo, na última pernada da África para o Brasil, 18 pesquisadores. Foi um motivo de muita alegria para toda a tripulação, porque dava a possibilidade de já, no trânsito para o Brasil, ter os equipamentos testados pela comunidade científica brasileira. Gosto de ter experiências de coleta no campo mesmo, assim. Ir para campo é a parte mais divertida da história. África do Sul, o primeiro ponto, o desafio de pesquisa do navio. Local que nós recebemos os primeiros grupos de pesquisadores. Olha quem está chegando aqui para falar com a gente. É a Luana, Olá. da UERJ. Tudo bem? Luana, eu estou explicando aqui que foi um grande desafio para a gente, porque a gente precisava testar o potencial desse navio e aproveitar o conhecimento que vocês têm aqui em diversas áreas. Nós estamos fazendo aqui estudo das águas do Índico, que passam aqui para o Atlântico. Então, esses 18 dias de travessia, de intensa coleta de dados, foi muito interessante para a gente. Principalmente que no final, vocês comprovaram que o navio é feito para pesquisa e é voltado para a pesquisa. Aqui o pico de fluorescência em 60 metros. Nessa garrafa aqui foi a garrafa 22, que nós fechamos nesse pico de fluorescência. Você lembra que no início estava ventando um bocado, né? Então, assim, nos primeiros dias a gente ainda teve que se acostumar um pouco mais. O tempo colaborou e a gente conseguiu fazer o resto da travessia bem tranquilo. Conseguimos acompanhar os vórtices, que era o nosso objetivo de estudo. E aí conseguimos seguir o caminho que eles estavam trilhando e efetuar a pesquisa de uma forma bastante satisfatória. Foi muito importante para a gente poder ter essa oportunidade de trabalhar no Atlântico Sul, porque para os trabalhos oceanográficos, o Atlântico Sul ainda é pouco estudado. Se a gente comparar com a parte do Atlântico Norte, que tem bastante pesquisa acontecendo, o nosso Sul ainda é um pouco explorado comparando com eles. Então foi bastante importante ter essa oportunidade de fazer essa travessia e acompanhar esses vórtices e estar estudando melhor o que está acontecendo. Tiveram vários grupos, então tinha pessoal da física, pessoal de fitoplâncton, pessoal de zooplâncton, pessoal da química. Então esse trabalho em conjunto é bastante interessante para a gente conseguir estudar várias características do nosso mar, né, do nosso oceano. O imediato Alex segue para o Laboratório Seco, onde são controladas diversas pesquisas e também onde monitoram os equipamentos que são lançados ao mar e recolhem amostras do fundo do oceano. Boreste 080. Manobra ciente de maneira a governar em Boreste 080. O navio tem 2 lanchas hidrográficas equipadas com ecobatímetro multifeixe, que faz mapeamento 3D do fundo do solo marinho.
sensor de movimento, radar, toda equipada. E tem vários guinchos também para lançamento de equipamentos. Aquele equipamento que eles estão trabalhando lá, a ré, é o perfilador de velocidade do som. Ele coleta dados da coluna d'água, propriedades físicas. Esse guincho central maior, que trabalha com aquele frame lá de 20 toneladas, o arco, normalmente é para coleta de sedimentos do fundo. A gente usa 3 equipamentos ali, piston core, box core e o van vin. E lá a ré, daquele lado, tem o side-scan sonar, aquele amarelo lá a ré, e ele faz o escaneamento do fundo. Então agora vamos lançar o sonar de varredura lateral. O pessoal já está se preparando lá embaixo. Então, na época que aconteceu a primeira viagem do Vital de Oliveira, eu havia acabado de ser contratada como professora na UERJ. E já tinha uma equipe da UERJ que havia sido escalada para fazer essa viagem e eu ainda não estava nesse grupo. Fazer parte da tripulação do navio Vital de Oliveira é um privilégio para poucos e significa um grande avanço para muitas pesquisas. A bordo do Vital de Oliveira, que é considerado um dos navios mais modernos do mundo, podemos vislumbrar todo o potencial de sua estrutura e a extensão de seus equipamentos. O navio tem 2 lanchas hidrográficas equipadas com ecobatímetro multifeixe, que faz mapeamento 3D do fundo, do solo marinho. Lançamento aqui, laboratório, colocar equipamento na superfície submersa. A gente vai navegar o ROV agora para achar umas placas de identificação desse naufrágio que ocorreu mais ou menos na época 950, por aí, assim, patrimônio da União. Esse ROV ele tem câmeras de alta definição, zoom, tem sensores de profundidade, altímetro, auto-head, né? Facilita bastante a operação, somando aí com grande recurso de grande importância, contribuindo com o Vital de Oliveira, né? Em todas as pesquisas, principalmente em águas profundas. Então, na época que aconteceu a primeira viagem do Vital de Oliveira, eu havia acabado de ser contratada como professora na UERJ. E já tinha uma equipe da UERJ que havia sido escalada para fazer essa viagem e eu ainda não estava nesse grupo. E tinha um outro profissional, que era o Ricardo Poleri, que era da UFRJ, que era do laboratório antigo, que eu havia feito o doutorado, e ele foi convidado para fazer a parte de nutrientes. Só que aí, por motivos de saúde, ele não pôde embarcar e ele precisava de uma pessoa de confiança que já tivesse experiência de embarque. Então, como eu já havia trabalhado com ele e como eu havia acabado de ser contratada na UERJ, foi meio que uma confluência de situações. Ele me convidou para ir no lugar dele fazer a parte de análise de nutrientes e como já tinha esse pessoal da UERJ, eu fui junto com essa equipe e acabei, na verdade, coordenando a equipe da UERJ porque eu fui a única professora que estava embarcada. Na verdade, eu juntei as duas fontes, né? Juntou a UFRJ com a UERJ e aí eu fui representando a equipe de oceanografia química. Um vórtex é um grande redemoinho de água que se forma no mar e sai girando pelo oceano até perder força e desaparecer. Esses vórtices, o que a gente chama de vórtex, na verdade são como se fossem pedaços da corrente das agulhas. Essa corrente, ela encontra com a corrente circumpolar antártica e tem também os ventos de oeste. Então, a corrente e os ventos, eles barram essa corrente
das agulhas. Então ela acaba fazendo uma curva e voltando para o Oceano Índico. Então, durante essa curva, soltam-se pequenos anéis, né? Então seriam os anéis ou os vórtices, que seriam águas do Oceano Índico, que acabam se desprendendo dessa corrente quando ela faz essa curva no final da África, e eles, com a ação dos ventos, são empurrados para dentro das águas do Atlântico. Então a gente vai marcando aqui quais as garrafas que nós vamos fechar. Então vão ser diferentes profundidades, né? A vantagem desse navio é que a gente está muito bem equipado, né? O navio, ele tem diferentes equipamentos, essa parte toda de laboratório seca é muito desenvolvida, então isso facilita muito o nosso trabalho, a comodidade de você estar aqui no computador e você poder estar olhando o que está acontecendo com a roseta ali fora e com as garrafas. Então você está interagindo quem está fazendo a parte manual, quem está fazendo a parte de computação. Então é muito importante que isso facilita o nosso trabalho. Então, agora que a gente já fechou todas as garrafas, decidiu todos os pontos e as garrafas estão fechadas, é hora de ir lá para fora e ver se tudo aconteceu bem, se as garrafas estão direitinhas, estão todas fechadas, para ir para a parte de análise no laboratório úmido. DP, manobra 350 jardas para o ponto. Então, na chegada ao Brasil, graças a Deus, correu tudo bem, o navio chegou em segurança, os cientistas embarcados estavam satisfeitos com o navio e a tripulação também. Ao chegar ao Brasil, tivemos festa com as famílias e com as autoridades brasileiras que vieram ao navio conhecê-lo. E o trabalho que tivemos de fazer no passado, nós fomos até o Oceano Atlântico Norte, trocando diversas boias meteorológicas, oceanográficas, que fazem medições no Oceano Atlântico, até bem ao norte de Fortaleza, 5 dias ao norte de Fortaleza. Estávamos com esse trabalho e também um trabalho com uma universidade brasileira que ia realizar medições oceanográficas de Fernando de Noronha. Eu penso assim que essa questão do Alto Rio Grande não é somente o interesse econômico que está envolvido. Até onde vai o potencial do Alto do Rio Grande? O navio Vital de Oliveira é um potencial de tecnologia e conhecimento das riquezas naturais do Oceano Atlântico. O ROV é um dos principais equipamentos e chega a atingir 4.000 metros de profundidade. Esse ROV ele tem câmeras de alta definição, zoom, tem sensores de profundidade. Lancha Serrilha aqui, Vital de Oliveira, autorizado a largar a lancha Serrilha. O navio de pesquisa Vital de Oliveira, ele possui 2 lanchas hidrográficas, que aumenta muito a capacidade de pesquisa do navio. O navio geralmente se aproxima a uma região um pouco mais rasa, mais abrigada, em torno de 10 metros de profundidade, lança essas lanchas por aqui do lado do navio, através do navio, e nós embarcamos para fazer esse tipo de pesquisa. O navio consegue se afastar, fazer adensamento de pesquisa em alto mar e as lanchas hidrográficas fazendo a pesquisa em áreas mais abrigadas, em regiões menos profundas. E assim nós aumentamos muito a gama de coleta de dados do navio. Aqui navio Vital de Oliveira, forte e claro, autorizado lancha Serrilha largar. E é uma lancha completa, um equipamento muito sofisticado, que não deixa a desejar para nenhuma marinha do mundo. Então a DHN, a Marinha do Brasil, ela é reconhecida em excelência nesse tipo de coleta de dados, na produção da carta náutica. As cartas náuticas são feitas de levantamentos hidrográficos, que nós aqui no Centro de Hidrografia recebemos. Esses dados são analisados e processados e encaminhados aqui para a divisão de cartografia para que a gente faça os produtos cartográficos. Junto com informações de segurança da navegação também, todas essas informações são compiladas aqui na divisão para que a gente gere a carta náutica. No fundo nós temos plataformas
posicionadas aqui dentro da Baía de Guanabara, e essas plataformas são posicionadas justamente utilizando a nossa navegação, ou seja, a nossa carta náutica. Aqui ao fundo é a Escola Naval. Aqui eu posso garantir que todo o nosso conhecimento começou aqui nessa escola de formação. É uma das escolas de formação de oficiais da Marinha do Brasil, tem a Escola Naval e o CW, e aqui nós já temos uma mentalidade voltada para o mar. A Escola Naval ela funciona no regime de 4 anos de formação do oficial da Marinha. O jovem entra aqui cursando o nível superior. Nessa face aqui do prédio nós podemos observar as salas de aula e exige muito do estudante. Um estudo profundo, de grande dedicação, mas traz uma recompensa muito grande, principalmente na nossa formação. É uma formação de excelência. Esse material chegou a semana passada, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho para mexer, para separar os zircões e datar. Eu queria pegar uma amostra aqui e fazer um teste ali com o Luiz. Tu já deu uma olhada nisso aqui, não, né? Não, eu vi que chegaram caixas novas, mas são o quê? 50 amostras por caixa? A gente vai começar, já faz tudo de uma vez? Não, eu queria fazer um teste para ver como é que o equipamento vai reagir. Ela parece que tem muita matéria orgânica, sabe? Muito escura. Eu não sei como é que o Celfrag se vai funcionar ou não, porque ela é muito fininha, enfim. Vamos testar? Aí eu queria que tu ajudasse o Luiz lá nesse processo. Vamos sim. Tá? Vamos ver como Vamos levar isso aqui para não perder a amostra. Mais umas 2, 3 pra gente levar? Traz umas 2 ou 3, mas pega de intervalos um pouco diferentes para a gente testar isso. Beleza, tá ótimo. Só fechar aqui por causa de poeira. Quando a gente compara esses 800 metros com a profundidade média dos oceanos, que é na ordem de 4.000 metros, é como se o Alto Rio Grande fosse, de fato, uma cadeia de montanhas. Oi, Luiz. Olha só, esse material chegou aqui a semana passada, ou retrasada, e eu queria ver como é que o Celfrag vai reagir, porque é muito fino, é muito matéria orgânica, só para a gente fazer um teste, porque tem muita amostra para trabalhar, entende? Sim. E dá uma testada para a gente aí, vamos ver como é que isso vai... Tá tudo funcionando, né? Tá funcionando. Deixa eu ver, como é que tá aí? Que estrago que fez, hein, rapaz? Excelente. Boa. Eu acho que vai dar pra gente fazer esse negócio direitinho, então. Eu vou preparar as próximas, então, pra gente já... Tá, aí passa pro Luiz, então, e assim que tiver tudo pronto... Essa aqui já tá preparada. Tá preparada já? Tá. Então tá, assim que tiver tudo pronto, me avisa, porque eu vou falar com a pessoa do laboratório pra gente correr isso o mais rápido possível, tá bom? Então, o Brasil resolveu, até do ponto de vista estratégico, iniciar uma pesquisa na região do Alto Rio Grande. A elevação do Rio Grande fica a aproximadamente 1.500 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, na qual o Brasil pleiteia a anexação do seu território. Eu penso assim que essa questão do Alto Rio Grande não é somente o interesse econômico que está envolvido, acho que está envolvido também a questão da formação de recursos humanos. Uma coisa importante também dentro desse cenário futuro, é importante dizer que não é só o Brasil que está envolvido nisso, né? Quem está envolvido nisso são os grandes países como Japão, Coreia, França, Alemanha, Estados Unidos, Singapura, Índia, China, a Rússia também tem áreas como isso, mas veio nos oceanos como sendo uma possibilidade futura de suprimento não só de matérias-primas minerais, como também de material biológico, material genético. Professor Luana, vou apresentar aqui o equipamento aqui do Vital de Oliveira. Nós dispomos aqui de um guincho dotado aí de 7.000 metros de cabo eletromecânico, né? Por ele a informação flui, né? O carrossel, nós temos aqui 24 garrafas de Ninsky, né? Garrafa de PVC. As garrafas, elas devem descer todas abertas, né? Nessa posição aqui, independente de a gente coletar com todas elas ou não, para não correr o risco da garrafa implodir, né? Com a pressão. E o operador lá no laboratório. Lançamento, laboratório, colocar equipamento na superfície submerso. À medida que o equipamento vai descendo, ele vai definindo os níveis em que essa água vai ser aprisionada
né? Graças aí o cabo eletromecânico, ao nosso CTD, que ele comanda o carrossel, né? Ele recebe essas informações, o comando do laboratório e comanda o carrossel para fechar a garrafa específica. Então aqui dentro fica o CTD, que tem o sensor, que ele vai medindo a temperatura, a salinidade, e aí, em tempo real essas informações vão aparecendo pra gente lá dentro do laboratório seco, né? Não, e a vantagem de ter todas essas garrafas juntas, né, Chaves, é que facilita o nosso trabalho. Então, por exemplo, quando a gente coleta na Baía de Guanabara com um barquinho menor, a gente só tem uma garrafa dessa e tem que jogar na mão, né, e várias vezes. Então aqui, se eu quiser, por exemplo, fechar 5 garrafas na mesma profundidade, eu fecho tudo na mesma vez. É só parar o equipamento, fecha cada uma das garrafas e sobe para o nível seguinte. Então, para poder tirar a água, a gente tem que abrir aqui em cima. O procedimento, a gente abre o suspiro da garrafa, abre o suspiro e abre a válvula. Abriu a válvula, começa a sair aqui a amostra de água aí, que de repente pode ser de 6.000 metros de profundidade. É nessa hora que os pesquisadores começam a se bater, né? Porque todo mundo quer pegar água. Tá todo mundo brigando pela água. Uma água de estação oceanográfica, realmente ela é preciosa. Ela é preciosa e para o pesquisador realmente tem um valor enorme, né? Então já foi estabelecida a nossa próxima missão. Nós vamos lá para a elevação de Rio Grande. O navio Vital de Oliveira se prepara para mais uma missão. Devido aos recursos do Vital de Oliveira, a pesquisa do Alto do Rio Grande pode levar o Brasil a um novo patamar hidrográfico. Então, o Brasil resolveu, até do ponto de vista estratégico, iniciar uma pesquisa na região do Alto do Rio Grande, uma pesquisa pública, né, voltada para a pesquisa de recursos minerais. Agora nós estamos conhecendo agora a parte interna da lancha hidrográfica, uma lancha de pesquisa. É uma lancha completa, pensada para esse objetivo. Então nós temos aqui um sistema de navegação utilizado aqui para quem está governando a lancha, mais um sistema de comunicação que a gente consegue interagir com os outros navios e embarcações na área, e um sistema de coleta de dados batimétricos junto com o posicionador. Isso tudo serve para a gente saber exatamente a profundidade local. Então, esse equipamento ele consegue detectar até objetos muito pequenos, né? Cerca aqui de 1 metro. Eu consigo ver esse objeto aqui com esse equipamento de sondagem. Nós temos aqui nessa tela do computador um plano de fundo aqui que é a carta náutica, com as profundidades, e o local que a lancha percorreu. Uma simples passagem da lancha, nós conseguimos captar uma grande gama de dados aí, principalmente de profundidade, e depois nós vamos avaliar, refiná-los para confrontar com a informação que está na carta náutica. Nessa passagem da lancha, nós conseguimos identificar uma embarcação que está no fundo, ela está pousada no fundo. Será que essa embarcação ia interferir na navegação da região? Essa embarcação não interfere, porque ela está em torno de 29 metros, quase 30 metros de profundidade. Mas poderia acontecer numa região de 10 metros, 12 metros, que ia prejudicar principalmente a segurança de grandes navios. Marcos, acabamos de fazer nossa coleta de dados. Agora nós temos que dirigir o navio, atracar a lancha, suspender a lancha e levar todos os dados para o laboratório. Então, por gentileza, vamos manobrar agora o contrabordo do navio para ser feito o recolhimento da lancha. Ok, vou me aproximar pela popa e parar a contrabordo. Afirmativo. Vital de Oliveira, Serrilha. Lancha Serrilha aqui, Vital de Oliveira, autorizada a atracação por Boreste, autorizada a atracação por Boreste. Então já foi estabelecida a nossa próxima missão. Nós vamos lá para a elevação de Rio Grande, um local que fica no meio do Oceano Atlântico, afastado, 3 a 4 dias de viagem. Lá a gente vai trabalhar por cerca de 20 e poucos dias e depois regressar para o Rio. Essa primeira parte do trabalho vai ser prioritariamente para mapeamento do solo. E a segunda fase, janeiro para fevereiro, também uma travessia de cerca de 30 dias,
Vai ser prioritariamente com o uso do veículo autônomo ROV para imagens do fundo e coleta de sedimento. E o navio vai começar a aproximar para atracar no cais da DHN retornando da nossa viagem de hoje. Nós vamos fazer um giro para Boreste, aqui para a direita. Romeu, 056. Timoneiro, máquina adiante 30%. Manobra ciente. Timoneiro, governar em Boreste, 080. Um para avante, 0.3 para bomborda. Ciente, 0.1 para ré, 0.3 para bomborda. Nesse momento nós estamos na fase final de atracação do navio. Estamos encostando o navio ao cais. Então o governo do navio foi passado para esse sistema aqui, que é um joystick, e o comandante do navio está manobrando. A importância de ter um tipo de navio como o Vital de Oliveira para a pesquisa científica é enorme, porque aqui no Vital você tem vários instrumentos a bordo, muitas vezes são equipamentos muito caros e ele facilita também para você ter interação entre diferentes grupos. Então você pode ter oceanografia química, oceanografia biológica, a parte geológica, todo mundo trabalhando junto. E você tendo a resposta, né, utilizando todos esses equipamentos para trabalhar em conjunto, isso vai facilitar muito os estudos científicos da parte de oceanografia brasileira. Os nossos mares são cheios de mistérios e guardam respostas para muitas dúvidas. Com o Vital de Oliveira, chegamos cada dia mais perto das descobertas que buscamos.